Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat de Shalom. Que alegria estar de volta com vocês. Que bom que nós podemos ter esse tempinho junto com vocês, compartilhando a intimidade da tua telinha, grande, pequena, mas que seja o privilégio de nós podermos trazer coisas novas, ensinamentos que vieram da leitura que nós fazemos constantemente da palavra do Elohim, a palavra do Criador, a palavra daquele que nos deu a vida. E eu sou Samir Stachman e eu tenho hoje comigo a minha querida comentarista, irmã, companheira de caminhada, Zilda Zivian. Shalom, Zilda. Shalom, shalom, que bom! Nós começamos um novo ciclo de Parashat e fico muito feliz, não é, de estar participando do princípio, não é? Que é hoje o que a Parashá Bereshit vai trazer de informação. É isso aí, gente. É isso aí. Nós estamos recomeçando hoje a leitura da Torá. A Torá, o Pentateuco, são 5 livros. Nós começamos hoje, então, a Parashá Bereshit, que a tradução diz Gênesis, mas na verdade é o início. E ela está em Gênesis 1, de 1:1 a 6:8. A Haftará, profeta Isaías, 42:5 até o 43:10. Brit Hadashah, Yohanan, João 1, de 1 a 5. E os Terrilim, o Salmo 139, que é uma coisa maravilhosa. E quando a gente começa a leitura da Torá, muitos de nós conhecemos do início, o primeiro versículo da Torá, que ele diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nós vemos de uma maneira muito clara. O princípio criou o Elohim, os céus e a terra. Então, já temos uma figura. O Deus eterno criando. E o verbo que se usa em Ibrit, neste momento, é bará. E bará é um verbo que é somente exclusivo de Deus. E na continuação deste bará, nós temos Veruach Elohim merafechet el pnei hamayim. E o Ruach do Elohim pairava sobre as águas. Aqui nós temos uma visão bem interessante que a gente precisaria entender de uma maneira diferente daquilo que a tradição tem nos ensinado. Vejam só vocês. Nós temos o princípio, então, Pai, o Eterno, e ele bará, ele cria. Mas ele é invisível. Se ele é invisível, ele precisa criar. Então, ele fala. E esta fala é aquilo que nós conhecemos como o Verbo, que é o que está em Yohanan 1, de 1 a 5, quando nós lemos de uma maneira maravilhosa, e o Verbo se fez carne e a carne habitou entre nós. Então, é aí onde nós começamos a entender a necessidade de conhecer Yeshua HaMashiach, porque se ele estava desde o princípio e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, temos um cenário definido, temos uma clareza de informação, mas vem uma outra informação que é importante. O Ruach Elohim pairava sobre as águas. Então, vemos de que este Ruach está presente. E aí começam a aparecer as situações que nós lemos na Torá, onde elucidam um pouco essa situação de termos um Errad e não um Ehid. O Elohim é Errad, ou seja, é um conjunto. E eu quero te trazer a uma visão muito interessante. Se Errad é um conjunto, Ehid é uma unidade. Então, olha que situações que nós temos em Êxodo, em duas passagens diferentes. 70 líderes do povo vão encontrar-se com o Deus de Israel, o Elohim de Israel, como relata em Êxodo 24, capítulo 24, versículos 10 e 11. E vieram ao Elohim de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram o Elohim, comeram e beberam. Então,
Olha que situação, gente. Imagine que coisa maravilhosa. Eles chegam lá na sala e o Elohim recebe esse pessoal e eles juntos se alegram comendo. Deve ter sido uma coisa maravilhosa, né? Imagine você estar diante do teu Criador, né? Diante daquele que... A Zilda vai explorar um pouco mais esse problema da criação, mas eu queria levar vocês para a dúvida que acontece, então, em Êxodo 33, 21 a 23. Vejam só, Moshe pede para que Deus se mostre a ele. Ele já tinha aparecido para aquele pessoal antes, eles comeram, se alegraram, mas olha o que acontece aqui, Êxodo 33, 21 a 23. Disse mais o Adonai: Eis aqui um lugar, junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Gente, é o mesmo Elohim. Então, fica claro de que nós temos aqui algumas personagens que é importante nós separarmos. E, por outro lado, nós entendemos que Elohim é Had, então ele é um conjunto. Então, nós temos a definição daquilo que se chama normalmente como trindade. O Abba Pai, o Ruach HaKadosh, que é o Espírito Santo que habita em nós, e o Verbo, Yeshua. É uma coisa fantástica, porque logo nos primeiros versículos da Torá, Deus se apresenta para nós. E essa é uma coisa maravilhosa, entender como é que este nosso Criador faz as coisas de uma maneira tão linda, tão bonita. E eu sei que a Zilda quer compartilhar conosco uma coisa maravilhosa sobre o nosso Criador. Zilda, o que você nos conta? É maravilhoso, né? A gente poder é, conhecer, estudar, analisar palavra por palavra, porque em cada palavra a gente tem a revelação. Então, confirma que ele é a palavra, né? E como fala, como a gente teceu em João, né? Mas o incrível, se a gente for realmente degustando cada palavra, não é tremendo, né? A onipresença, a onipotência, né, de Deus, né? Ele como nosso Criador, né? Então, e nós, em Bereshit 1:6, né? O Senhor nos criou no sexto dia, né? Deus preparou todas as condições da sobrevivência do homem, não é? Nós, no sexto dia, façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem, a mulher os criou. Que maravilha! E criou com um propósito, como diz em 28, que sejamos férteis, multipliquemo-nos e possamos. Aí que a coisa começa a ficar estranha, porque o propósito que Deus tinha, além dessa multiplicação, era encher e subjugar a terra, dominando, né, aquilo que Deus tinha criado nos outros dias. Né? E o homem, né, realmente se atrapalhou. Então, o que vai acontecer? Nós tínhamos e temos ainda essa relação com Deus de intimidade, de profundidade, não é? Porque Ele nos gerou, não é? Ele nos gerou com um propósito. Em Salmo 139, não é? Eu vou colocar o 1, que Davi, ele pede para o Senhor sondá-lo, não é? Porque o Senhor me conhece. Então, olha a relação de profundidade, não é? Com o Criador. Não é? No 2, de longe, percebe os meus pensamentos. Quer dizer, o único que tem condições realmente de conhecer, de saber e sabe, né, o nosso coração e os nossos pensamentos é o Senhor que nos criou. Né? Em Salmo 139, 13, tu nos criastes no íntimo, você criaste o íntimo do nosso ser, do meu ser,
e me teceste no ventre da minha mãe. Em 16, os teus olhos viram o meu embrião todos os dias, né? Determinando para mim, né, os escritos desse livro, antes de qualquer deles existir. Então, pessoal, o que a gente precisa é buscar a nossa identidade no Criador, em quem nos criou, não é? O homem, não se desviou dos planos e do propósito de Deus, porque nós tínhamos, como diz em Isaías 43:10, nós fomos criados para ser testemunhas dele, não é? Testemunhas, que responsabilidade tremenda é essa? Então, estamos começando um novo ciclo, não é? É um momento tremendo. Já ouvimos essa palavra, eu creio que muitos de vocês ouviram essa palavra em várias situações, em várias oportunidades. Talvez alguns de uma forma diferente, talvez estejamos colocando aqui, mas necessitamos buscar essa identidade, não é? Na Trindade, porque aí que nós encontraremos as respostas para a nossa vida. Amém, Sami? Gente, vejam que coisa maravilhosa que Zilda está colocando. Eu complemento dizendo que Deus ia constantemente visitar Adão no lugar onde eles estavam. Eles estavam lá e Deus ia visitá-los. Deus visitava esse pessoal. Que coisa fantástica! Deus quer criar conosco um relacionamento. Ele está preocupado que nós tenhamos um relacionamento com Ele individual. E Ele te deu todas essas condições. Imagine, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como o Zilda colocou, e aí nós temos o privilégio. Qual é o privilégio? Ser visitados. Porque se Ele queria nos fazer a imagem e semelhança dele, que nós somos iguais. Então Ele vem nos visitar. Será que nós estamos realmente recebendo Deus em nosso íntimo? Será que nós estamos permitindo a Deus estar presente em nosso íntimo? É uma coisa fantástica nós reconhecermos essa presença de Deus e recebê-lo. Agora, quando nós nos colocamos numa posição acima de Deus, quando nós nos colocamos numa posição de dizer, espera, eu sei melhor. Aí a gente lembra que a instrução que Adão e Eva receberam é o seguinte: vocês podem comer de tudo, desta árvore, entretanto, não. Ah, mas sabe o que que é? A árvore é bonita, o fruto parece bom. Ela me contou, a serpente me disse, eu ouvi falar. Parou. Qual é o ponto de obediência que nós temos? Nós vamos obedecer a Deus ou nós vamos obedecer à nossa vontade pessoal? Se nós somos criação de Deus, nós não podemos ir contra o Criador. Então, veja que nós temos aqui uma coisa fantástica. Primeiro definimos o Ava Pai, depois nós temos o Ruach HaKadosh, o Espírito de Deus, entre nós, e nós temos o Verbo, Yeshua HaMashiach. É ele que se fez carne e está entre nós. Nós estamos sendo, como disse a Zilda, observados o tempo inteiro. E Deus conhece a cada um de nós muito melhor do que nós mesmos. Deus olha para Sam, Deus olha para Zilda assim, cuidado, não vai nesse lado, vai no outro. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor. Mas quando nós nos colocamos numa posição de senhorio contra Deus, nós estamos sendo desobedientes e, desculpa, prepotentes diante do Criador. Pois é, gente, esta que é a forma de começar a leitura da Torá, fazer uma análise de como é que isto foi criado. Nós vemos muitas teorias humanas contradizendo isso que nós estamos lendo agora, que nós estamos lendo a Torá, não é que nós estamos querendo criar alguma coisa. E o desafio é que cada um de vocês, como a gente sempre diz, vocês leiam por vocês mesmos. Está escrito, se está escrito, por favor, leia, mas leia com atenção, não é de passagem, porque essa palavra é a revelação de Deus. Senão Deus não teria se revelado através de Moshe. Lembre-se de que, quando se levanta a Torá nas sinagogas,
se repete de uma maneira muito clara. Esta é a palavra que Deus deu por boca de Moshe. Então, cuidado. O texto não pode ser contradito e não perde a validade. Porque se nós dissermos que a Torá perdeu a validade, uau, vai ser difícil de continuar. Amém. Eu gostaria de aproveitar esse momento que nós estamos encerrando, não é? Que, como um princípio, um novo ciclo que se inicia com a leitura dos parachotes, não é? Que a gente possa aproveitar. Sempre Deus é um Deus de oportunidades, né? Ele sempre dá mais uma oportunidade para nós, com a sua misericórdia, pela sua graça e pelo seu amor, e que possamos reiniciar, né? Esse novo ciclo, permitindo que o nosso coração e a nossa mente esteja aberto para o que Deus está revelando através da sua palavra. Amém? Olha, vejam que importante. Não é a palavra de Zilda, não é a palavra de Sami, não é a palavra de Israel no caminho. É a palavra de Deus. E Amém. nós não podemos, em momento algum, dizer que essa palavra de Deus é inconsistente, senão nós estamos comprometendo a Deus. Não podemos dizer que essa palavra de Deus não tem uma continuidade e nós não teríamos chegado em 2022. Não teríamos começado o ano judaico de 5.783. Então vejam que realmente existe uma sequência de coisas baseada na inerrância do conteúdo bíblico. É isso que eu queria que vocês tivessem tempo de refletir e que esse Shabat seja de crescimento diante daquele que é o nosso Criador e que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Shabbat Shalom, pessoal! Shabbat Shalom.